Esse review é sobre o novo livro do nosso amigo Iago Martins, que foi recém-lançado agora pela Box 95, e se você está curioso e interessado em saber mais sobre ele, eu quero mostrá-lo agora para você e peço que você fique até o final desse vídeo depois da nossa vinheta. Então eu estou aqui com o novo livro do Iago chamado O Cristão Reformado. Está aqui ele muito bem editado, a capa muito bem feita pela Box 95 e nós temos aqui essa nova publicação, tá? Eu quero começar falando sobre ela de maneira geral e dar algumas informações básicas e importantes sobre o livro. Então, ele é de autoria do Iago Martins, tá? Você conhece ele aqui do 2 Dedos de Teologia, do Review também, do mundo da internet, das igrejas, enfim. Iago já é um nome conhecido, já tem publicado outros livros e é um jovem autor que tem se destacado aí no cenário nacional. O conteúdo que nós temos aqui é derivado da pesquisa que ele fez para alguns vídeos do seu canal no 2 Dedos de Teologia. Nós temos um ótimo conteúdo aqui que foi transcrito, compilado, melhorado, editado, acrescentado algo. Foi um trabalho de publicação e edição muito bem feito, tanto pelo Iago quanto pela Box, e o resultado foi este livro aqui, que tem 327 páginas, divididos em 10 capítulos e um apêndice muito interessante. É um livro com bom conteúdo, um conteúdo até um pouco mais aprofundado do que o normal, mas de leitura muito fácil, você consegue entender aqui muito bem o que o Iago está escrevendo e defendendo nesses capítulos. Eu queria começar essa análise elogiando o grande trabalho que a Box 95 fez na publicação, tanto na edição quanto aqui no design, na capa, toda a beleza que envolve o livro. Então fica esse meu elogio à Box por meio do João Guilherme, do famoso aí João da Box, né? Trabalho muito bem feito de toda essa publicação. Tá? Eu quero falar sobre a capa, ela é muito bonita, vou deixar aqui para você ver, tá? Ela tem algumas características que legais que talvez você não perceba numa primeira vista, mas ela tem uma textura que você consegue sentir esses padrõezinhos aqui vermelhos e tem uma beleza muito boa nessa capa. Talvez você não saiba, mas ela tem uma criatividade por trás muito interessante que tem tudo a ver com a Reforma Protestante. Esse padrão aqui em vermelho, esses losangos aqui, é o padrão que você encontra no telhado da Igreja de Todos os Santos, ou como é mais conhecida, a Igreja do Castelo, lá em Wittenberg, local lá onde Lutero pregou as suas 95 teses. Então aqui é o telhado daquela igreja, uma referência muito boa. E aqui nós temos, não sei se você consegue ver, mas tem uma figura aqui, um homem aqui barbudo por trás do título, que é John Wycliffe, o grande reformador inglês, o precursor das reformas protestantes ao redor da Europa, né, e foi inclusive chamado de Estrela da Manhã da Reforma, por ter sido um dos primeiros, aí, ou o primeiro a empreender essa reforma lá no seu país e influenciar outras reformas. Então é uma capa excelente, muito boa. Eu quero também parabenizar o Guilherme Gontijo por ter feito essa capa, é o cara que está por trás aí das produções da Box 95 e merece os parabéns. Eu sempre tenho dito, gente, que as editoras cristãs, todas as editoras, precisam começar a fazer trabalhos com essa qualidade de capa e de detalhes, tá? Se você ver o livro aqui, ele tem esses detalhes também aqui dentro, ele tem esses detalhes também aqui nessas partes, certo? Tanto no início como aqui no fim, tá? Então, as editoras que têm ficado para trás têm deixado de fazer esse trabalho estético que é muito importante. Eu já deixei de comprar livros, sinceramente, porque o livro é feio, né? Eu vejo lançamentos em português, olho para cá, olho para o trabalho, não, muito mal feito, muito feio. Vou comprar em inglês mesmo na Amazon ou em Kindle, o que é melhor, porque nós precisamos melhorar nesse aspecto aqui. E a Box 95 tá de parabéns. Eu sempre gosto de elogiar quando as capas são bem feitas, quando todo o trabalho por trás estético é muito bem feito. Partindo para o conteúdo, esse é um livro que vai tratar sobre o cristão reformado. E aqui eu queria esclarecer melhor só sobre o uso do termo. Eu sei que tem aquela galera que gosta de fazer a defesa do uso exclusivo do termo reformado, no sentido, vocês não são reformados, reformados somos nós aqui da teologia reformada e tal, mas o título aqui do livro, o termo reformado, nessa obra está sendo utilizado da maneira mais básica, ou mais abrangente, que diz respeito à tradição que veio da Reforma, os 5 solas da Reforma, como ficaram conhecidos posteriormente, e as 5 doutrinas da graça, os 5 pontos da tulipa. Então é nesse sentido que mais abrangente que o autor está usando
ao cristão reformado, tá? Não é no sentido de todo o sistema da teologia reformada, ou teologia da aliança, ou teologia do pacto, como alguns dizem, né? Então, nem eu defendo essa teologia do pacto, nem o próprio Iago, mas nós estamos aqui dentro dos reformados, pelos 5 solas e pela tulipa, pelas doutrinas da graça, tá? Então, são 10 capítulos sobre esses 5 pontos do solas, 5 pontos da doutrina da graça. E o Iago colocou eles de forma aqui alternada, tá? Então, os capítulos são os seguintes: começa por sola escritura, depois depravação total, solos Christus, expiação eficaz, sola fide, eleição incondicional, sola gratia, graça irresistível, perseverança dos santos e sólida glória. Aqui para você ter uma ideia aí do índice do cristão reformado, tá? O que eu posso dizer, gente, sobre esse livro é o seguinte: Pedro, por que mais um livro sobre esses pontos? Não tem vários escritos? Mas eu considero essa obra aqui de uma relevância porque, primeiro, eu não conheço nenhum outro livro, talvez exista, mas eu não me lembro aqui, não tenho visto, que trate desses 10 pontos aqui num único livro, como se fosse realmente uma introdução a essa tradição ou ao cristianismo reformado. Eu não conheço, tá? Então aqui tem um livro que reúne esses 10 pontos de uma maneira bem didática. Em segundo lugar, são capítulos altamente bíblicos, certo? Às vezes eu percebo que quando se trata desses temas aqui, nós ficamos muito em definições teológicas, muito em credos e confissões, e falta um tratamento mais bíblico de todos esses pontos. O que o Iago faz aqui é ir para as Escrituras, é ir para a Bíblia. Inclusive, por mais que seja uma introdução a cada um dos pontos, é uma introdução com certa profundidade. Por exemplo, nos capítulos que eu mais gostei é o primeiro, sobre só a Escritura, onde o Iago fala sobre o cânon, sobre a expectativa do texto da Nova Aliança, cita algumas obras importantes, faz uma distinção aí entre a crença católica no cânon e a protestante. Então ele vai um pouco mais a fundo do que convencionalmente você encontra em outros livros ou textos sobre esses assuntos aqui, tá? Então é muito bíblico e tem uma profundidade um pouco maior do que o normal. Então aqui você não tem só uma simples introdução. Você tem um conteúdo mesmo bem interessante sobre cada um desses temas. Além disso, o formato de cada capítulo é muito bom. O Iago começa sempre com o texto teórico, com as doutrinas, com as explicações dos textos bíblicos, tem toda essa explicação teológica, depois ele parte para aplicações práticas para a vida, depois ele faz indicação de leituras e depois tem perguntas para estudos individuais ou em grupo. Que inclusive eu quero agradecer aqui ao Iago por ter me convidado para escrever essas perguntas. Então, ao final de cada um desses capítulos você encontra perguntas para serem lidas e respondidas e debatidas nos estudos em grupos ou até mesmo num discipulado 1 a 1, alguma coisa desse tipo. Então os capítulos são divididos exatamente nessa ordem. Toda a teoria teológica, bíblica, defesa bíblica dos pontos, depois a aplicação prática, alguns pontos para as nossas vidas, né, conclusões, aplicações, como ele chama aqui, depois algumas indicações de livros para você se aprofundar no tema e aí vem as perguntas, né, questões para o estudo. Você pode ver aqui as questões, certo? Aqui também as indicações dos livros e aqui as aplicações práticas que o Iago faz em cada capítulo, certo? Então é um modo bem didático, uma estrutura bem didática, é um livro que você pode utilizar muito para esse tipo de estudo aqui no seu grupo pequeno, na igreja, discipulado, individualmente, com a sua família, em casa, culto doméstico. É um livro muito didático, conteúdo bom, fácil de aprender e também para ensinar. Então, se você é um cristão e reformado, de ser um calvinista, é um ótimo livro para você ter em casa, é um ótimo livro para ter na biblioteca da sua igreja, para ser utilizado nesses estudos em grupo, e é uma ótima indicação aqui que eu quero fazer para vocês, tá? Não é só papo de quem é amigo do Iago, mas esse é um livro muito bom. Quando ele me mandou aí o texto no Word ainda, para que eu pudesse ler e elaborar aqui as perguntas, eu quero repetir aqui aquilo que eu falei para ele. Esse livro vai ser um marco muito importante, principalmente na vida de jovens e adolescentes que estão iniciando na fé reformada, tá? Vai ser um livro aqui, tipo, de cabeceira para que esses jovens leiam, tenham contato com essas doutrinas explicadas de forma bíblica, né? Bem bíblica mesmo. Então eu acredito que se é o seu caso, você está conhecendo a fé reformada, se você quer ensinar a alguém sobre a fé reformada, se sua igreja está conhecendo a fé reformada, esse é um livro interessantíssimo para você ter. Quero encorajar você a adquirir esse material. E aí muita gente me pergunta: Pedro, onde é que se compra um livro que é publicado pela Box 95?
Primeiro lugar é o mais óbvio, no site da Box 95. Se você for assinante da Box, você já recebeu. Essa é uma das grandes vantagens de participar desse clube de assinatura. Você recebe livros desse tipo aqui que você não encontra muito facilmente em outros lugares. Então os assinantes da Box já estão com esse livro em mãos. Mas se você não é assinante, você pode encontrar no próprio site da Box. Eles vendem lá esse livro individualmente. Você pode fazer a compra e receber na sua casa em qualquer lugar do Brasil. Para a galera que é aqui de Fortaleza, esse livro está sendo vendido no Cibima, tá no Seminário Bíblico Maranata. Vou colocar o endereço aqui do Cibima na descrição do vídeo, e ele também está sendo vendido na livraria Conteúdo. Então você pode procurar nesses dois lugares e ter a chance aí de comprar este livro. Eu quero encerrar dizendo que é muito bom ver jovens pastores e escritores publicando esse tipo de material de qualidade demais, um conteúdo excelente. Muito me alegro pelo fato de ser um amigo fazendo isso. Esse é um livro realmente muito bom. Está aqui ele, o Cristão Reformado, fica aqui a indicação do review. E eu tenho certeza que se você comprar e ler, você vai ver que não foi coisa só de amigo, não foi coisa só de quem conhece o autor, mas aqui está uma indicação, um elogio que a gente faz de mente tranquila por conhecer tanto o autor quanto o conteúdo aqui do livro. Que Deus te abençoe, que você possa continuar sendo abençoado, edificado por meio dessas leituras. E nunca se esqueça, só a Escritura, a Bíblia em primeiro lugar, que você possa continuar nessa pegada aí para honra e glória do nome do nosso Senhor. Valeu, gente!